Boa tarde, povo brasileiro. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz e com muito amor no coração. Gente, este vídeo aqui, vamos ver se ele vai viralizar, né? Porque só vejo o vídeo aqui sem futuro, a maior parte nessa internet. Mas eu vou falar de um assunto aqui que muita gente não vai gostar. Mas eu vou falar porque as pessoas que deveriam falar não têm coragem de falar. Eu vou falar sobre a bendita família, sobre a mulher. Gente, a mulher, segundo a Bíblia, é uma das coisas mais importantes para o homem, na vida do homem, é a mulher. Só que a mulher, dos anos para cá, ela não tem noção do que ela é. Isso é realidade. A mulher não tem noção. Você vê cada tipo de mulher que sinceramente não dá para entender que tipo de mulher é essa. E é uma coisa que vem passando de geração em geração. Quando Deus fez Eva para Adão, ele não levou para Adão uma prostituta. Ele não levou uma meretriz. Ele não levou uma adúltera. Ele não levou uma desonrada. Ele não levou nenhuma mulher que não fosse digna de ter um marido. Ele levou para Adão uma mulher virgem, pura. Por isso a Bíblia compara a igreja de Deus com uma mulher virgem. Mas a mulher de hoje, já vem, isso não é de agora, já vem muito tempo, que ela não dá valor à virgindade dela. Para ela, a virgindade é como se fosse um câncer que ela quisesse se livrar. Por isso você vê hoje menina começando a transar, tendo relação sexual com 9 anos. Sem ser forçada. Sem ser forçada. Tá entendendo? Isso acontece por causa do pai e da mãe que ela tem. A mãe casou, não era mais virgem. E nesse caso ela não pode educar a filha para casar só depois, para ter relação sexual só depois de casado. Ela não tem moral para isso porque ela não casou virgem. Por isso a mulherada hoje não dá valor à virgindade. E o pior não é isso, que muita culpa também é do homem. Lá onde eu nasci e me criei, no estado do Maranhão, até em 1988, por aí assim, lá a mulher só casava se ela fosse virgem. Se não fosse virgem, ela não casava. Se ela perdesse a virgindade, não casasse, ela ia se tornar amante de homens casados. Mas nenhum homem queria casar com ela, porque ela não era mais virgem. Aí alguém vai dizer, não, porque ele é egoísta, porque ele é... Não, negativo. O único motivo que dá direito à mulher ao casamento é a virgindade dela. Se ela não é virgem, nenhum homem é obrigado a casar com ela, nenhum. O homem casa com a mulher que não é mais virgem, porque o amor não é inteligente. O amor é burro. Por isso ele casa com uma mulher que não é mais virgem, porque o amor não é inteligente. O amor é burro. Porque se o amor fosse inteligente, nenhum homem se casaria com uma mulher que não é mais virgem. Por quê? Porque ele vai servir de chacota para aquele outro cara que tirou a virgindade dela. Entendeu? Então a mulher hoje não dá valor à virgindade dela. Não se preserva para casar. Por quê? Porque o homem se desvalorizou. Quer ver? A mulher pode ter sido todo tipo de mulher. Meretriz, prostituta, adúltera. Todo tipo de mulher ela pode ter sido dar encontro o homem para casar. Por quê? Porque ele não se dá valor. E porque ela não se deu valor também. É muito triste uma mulher se entregar para o homem sem que ele case com ela. Isso chega a ser até nojento. Porque ela deveria só se entregar para o homem depois que ela casasse. Assim, aquele homem seria feliz e não teria motivo para ser infeliz, porque ele casou com uma mulher que nem o outro homem tocou nela. Essa é a proporção de Deus. Esse é o que Deus quer. Que a mulher case virgem com o cara para ser seu marido.
Por isso é pecado se prostituir. Por isso é pecado adulterar. Tá? Porque Deus quer que toda mulher case virgem. Para depois ter relação sexual. Mas a mulherada, eu creio que no Brasil, 80% da mulher hoje só se casa depois de ter ficado já com um monte de homem. Aí você vê na internet um monte de mulheres querendo casar. Mas, meu Deus do céu, ainda tem delas ainda, tu vê mulher aí que já ficou com mais de 30 homens, ainda quer homens que tenha carro, que tenham uma situação boa financeira. O que é isso, cara? Isso aí é chamar os homens de otário. Isso é chamar o homem de otário. Se você assistir esse vídeo, se você ainda é virgem, dê valor à tua virgindade. Só te entrega para o homem que vai te amar, te respeitar e cuidar de você. Assim você será diferente de todas as outras mulheres que você conhecer. Assim você não vai ver nenhum homem olhando para ti dizendo já te peguei. Ou tu, essa mulher não vale nada. Por que você vê tanta mulher que fica com o homem hoje o cara não quer mais ela amanhã? Porque ela já ficou com um monte de homem. O cara fica com uma vez e não quer mais. E você que tem a tua filha, que ainda é virgem, educa a tua filha para ficar virgem até no dia do casamento, até para casar com um homem. Ela virgem ainda. Porque isso é aceitável diante de Deus. Porque isso é honrado, é honroso diante de Deus. Porque isso é agradável diante de Deus, a mulher que se casa virgem. E não uma mulher que, depois de ficar com um monte de homem, quer que ainda que o homem assuma ela. Nenhum homem é obrigado a casar com uma mulher que não tenha sido ele que tenha tirado a virgindade dela. Nenhum. Mas a mulher acha que ela tem direito de se casar, mesmo não sendo mais virgem. Você não tem esse direito. O homem vai casar com você, qualquer homem pode casar com você. Porque o amor é burro. O amor não é inteligente. Por isso diz que o amor é cego. Então, quando o cara ama a dona, não importa se ela foi militriz, se ela é prostituta, se ela é adulta, não importa se ela é desonrada, ele casa com ela assim mesmo. E por causa disso é que você não encontra mais mulher virgem hoje para se casar. Porque o homem resolveu a se desonrar casando com mulher que não é mais virgem. E assim a mulher entenderam que ela pode ser o que for, ainda vai encontrar um cara para casar com ela, um abestado, para casar com ela. Tá entendendo? Vai ter homem aí que vai ser contra mim e vai dizer que eu sou doido. Entendeu? Porque ele é um abestado. Tu acha mesmo que a mulher que se casa contigo, não sendo uma virgem, ela te honra? Ela não te honra. Ela não honrou ela mesmo a se entregar para um cara que nem casou com ela, vai te honrar. Quando tu passar na rua com ela, os caras que pegaram ela estão todos te chamando de abestado. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. E até hoje eu sou traumatizado. Nunca me libertei disso. Nunca me libertei. Entendeu? Então, educa a tua filha para casar, ficar virgem até no dia do casamento. Até quando ela casar. Porque isso é agradável a Deus. Mas você não sabe. Peraí. Você vê que o mundo está cheio de igreja, né? Mas a Bíblia diz, o sacerdote, ele não deve se casar com uma prostituta, ele não deve se casar com uma meretriz, ele não deve se casar com uma adúltera e nem com uma desonrada. O sacerdote de Deus, o homem de Deus. Que sacerdote hoje é presbítero, né? Diácono. Esses são sacerdotes hoje. Pastor não é consagração, pastor é função, tá? Se o pastor não é diácono, ou ele não é presbítero, ele não é nada. Diante de Deus ele não tem nenhuma consagração. Pastor não é consagração, é função. Só existem duas consagrações na Bíblia, diácono e presbítero. Tá? Então esses homens diz a Bíblia que ele não pode casar com esta mulher. Mas tu não sabe o que é prostituta, né? Então deixa eu te dizer. Prostituta é toda mulher, ó, vê bem, toda mulher, tá? Que tem relação sexual e o homem não é marido dela, ela é prostituta. Aí você diz, não, ele é meu namorado, não. Você é uma prostituta, ele é um prostituto. Namoro não é para ter relação sexual, namoro é para se conhecer. Para ver se presta ou não presta para casar. Tá? Então essa é a prostituta, é a mulher que tem relação sexual e o cara é o tal de namorado dela ou um cara que ela foi para festa e conheceu ali e já deu para ele. Essa é prostituta.